Samantha de Cali está no Show da Tarde com Cecília Weisberg. Eu e Cecília esperamos por você no Show da Tarde nessa segunda-feira. Venha, participe. Gazeta News. Aqui a gente toca você o tempo todo. Leva o som da Gazeta, leva. YouSend é o app de remessas para envios de dinheiro ao Brasil. Baixe agora mesmo o app YouSend no seu celular e faça sua remessa com a melhor taxa do mercado. Com YouSend, você tem transparência, segurança e rapidez nas suas transferências internacionais. YouSend. Send money worldwide. Outlet All Hendrickson. O Outlet da All Hendrickson, a concessionária dos brasileiros na Flórida, está arrasando. Todos os modelos e marcas estão com preços e condições que a concorrência pira. Um timaço de brasileiros pronto para te ajudar na compra do seu carro zero. Outlet All Hendrickson. Estamos esperando você. Aproveite e troque o óleo por sintético a R$ 34,95 e o comum por R$ 19,99. Estamos em 2 endereços, na 5401 e 5201, na West Sample Road, Coconut Creek. Acesse allhendricksontoyota.com. Anote aí o telefone 954-545-6532. 954-545-6532. Outlet All Hendrickson. Se você se envolveu em um acidente de carro, você precisa de um advogado. Bateram no seu carro? Você tem que ligar para o Berman Law. O time de advogados do Berman Law vai ajudar você a ser pago. Fale com um advogado do Berman Law em uma consulta gratuita. Ligue para 1-800-375-5555. Seu advogado só receberá se você receber. Se você não receber, você não paga. Se você se machucou em um acidente de carro, você tem que ligar para o Berman Law. Ligue para uma consulta gratuita. 1-800-375-5555. Tá na hora entra no ar de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu almoço. E em cada dia, um menu diferente para você saborear ouvindo. Hoje é segunda-feira, dia de Giro USA. Apresentação, Neise Cordeiro. Tá na hora. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo pelo Facebook Live do Jornal Gazeta News e também através do aplicativo da Rádio Gazeta News, Rádio GN. Fala com todos vocês aqui, Neise Cordeiro. Feliz início de semana. Espero que sua Páscoa tenha sido de muita paz, muita saúde com seus seres queridos. Sei que não é da maneira que nós gostaríamos de ter celebrado, mas esperamos de todo o coração que vocês tenham passado aí muito bem dentro de casa, com toda a sua família. Bem, e hoje a gente inicia o nosso Giro USA com notícias de diferentes estados, diferentes áreas aqui dos Estados Unidos, para todos vocês manterem-se informados, que eu sei que a comunidade brasileira ela se expande cada dia mais por diferentes partes aqui deste grande país, que é os Estados Unidos, e a gente tem aqui os nossos colaboradores enviando notícias, passando informação para todos nós que, por acaso, temos aí parentes, pessoas queridas que moram em diferentes partes aqui do país. Então, por isso que a gente traz aqui para vocês esta colaboração e informação para que todos saibam o que está acontecendo. Mas antes disso, vamos dar uma pequena mensagem aqui dos nossos anunciantes, que é o Latinos Meat Market, o supermercado latino aqui internacional em Deerfield Beach, onde você encontra produtos de toda a América Central e também do Brasil, Peru, Colômbia, e muita seleção de carnes, aves, frutos do mar, verduras fresquinhas, vegetais e tudo do melhor aí para a família latina. Em tempos aí também, né, de coronavírus, que a gente precisa ficar em casa, temos que alimentar a família. Então, tudo isso você encontra no Latinos Meat Market, que tem horário especial de segunda a sábado, 8 da manhã às 8 da noite, e nos domingos, das 8 da manhã às 7. Eles modificaram o horário em decorrência aí da pandemia, né, do coronavírus.
Bem, gente, então nós regressamos aqui hoje com a participação da nossa colaboradora. Ela é uma consultora financeira no estado do Arizona. Vamos dar as boas-vindas aí a Bárbara Santos. Bom dia para você ainda, né, Bárbara? Bom dia, Neide. Sim, agora são 9h30 da manhã aqui no Arizona. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Não, obrigada a você por participar hoje aqui conosco. Então, você tem algumas notícias aí desde o estado do Arizona, né, pra gente. O que está acontecendo aí nesta época um pouco, né, negra, né, em decorrência aí do coronavírus, muita coisa acontecendo ao redor de todo o país. E a gente queria trazer alguma informação aqui do estado do Arizona para toda a nossa audiência. Sim, aqui nós estamos como todos os, não sei se todos, mas a grande maioria dos estados americanos, com uma ordem do governador de stay at home, já faz uma semana, porém já estamos em quarentena há 3 semanas, por conta do fechamento das escolas públicas, principalmente, né, que são a grande maioria. Então, a partir do momento que eles fecharam a escola pública 3 semanas atrás, praticamente a vida já mudou muito por aqui. Sim. E na semana passada, na semana retrasada, o governador deu também o Stay at Home Order, e aí todas as empresas também tiveram que aderir, as não essenciais. Aqui no Arizona já temos 3.539 casos e 115 mortes, segundo o jornal The Arizona Republic. E aqui o que tem acontecido muito, né, é que pelo que o jornal tem explorado e fizeram uma pesquisa bem profunda nesse último final de semana, é que está acometendo bastante os nativos americanos que vivem em tribos indígenas. Aqui, então, a tribo Navajo, que é uma tribo super famosa aqui da região, sim, ela é 16% dessas mortes estão sendo acometidas, porque quando pega numa tribo, como se fosse uma grande família, né? Então isso é muito triste aqui, infelizmente. E também idosos e homens são os que estão sendo mais, infelizmente, tendo como resultado do coronavírus a morte. Né? E nessas tribos, Bárbara, eles estão dando alguma informação que é mais propício, é mais, né, se pega mais entre membros das tribos? Porque eles vivem em comunidade. Sim. Porque eles vivem em comunidade, fechada, eles vivem, né, próximos. É como se fosse uma grande família, né? Por exemplo, a gente que tem nossas famílias são pequenas, nós vivemos em apartamentos ou em casas, e a gente consegue fazer esse afastamento. E no caso das tribos indígenas, eles não têm como fazer esse afastamento como a gente faz. Então, acho que por isso que, infelizmente, eles estão sendo mais acometidos aqui no Arizona por exemplo, desses 3.519 casos, 686 casos estão só nessa tribo. E dessas 115 mortes, 24 mortes estão só dentro dessa tribo. É como se fosse também um lar de idoso, onde você não consegue separar. Exato. Entende? Então, esse é a grande tristeza dessa doença, né? Ela pega nos entes queridos, em quem está próximo, na família, ou, né? Enfim, nesses casos onde as pessoas estão juntas. Exatamente. E a gente sabe também que há muitas reservas dentro, assim, da região de Phoenix, né? Há muitos cassinos também, que eles são os donos de alguns cassinos na região, e eles estão tomando as devidas precauções também em decorrência ao coronavírus? Sim, sim. Aqui eu vi o nosso estado como, por exemplo, comparando com o que a gente está vendo em Nova York, que é o grande epicentro, né? Por exemplo, o nosso governador, ele já falou, quando ele deu o Stay at Home Order, ou até um pouco antes, que as escolas já estariam fechadas pelo ano letivo. Então, assim, eu acho que o nosso estado, ele está, desde o começo, do primeiro caso, que foi aí, primeiro caso noticiado, que foi um rapaz da ASU, que é a Universidade Estadual daqui, que voltou de Wuhan, da China, ele já estava todo mundo sabendo que tinha esse caso, ele já tinha sido isolado. Eu acredito que o estado do Arizona, ele ficou em alerta desde o começo, quando a gente começou a perceber que a coisa era um pouco complicada demais, diferente do que estava todo mundo achando que era simplesmente uma gripe suína, ou aquelas gripes que sempre ocorrem na Ásia, mas que parece que nunca chegam aqui dessa forma como chegou o coronavírus. Então, eu acho que o Arizona tem um
de uma certa forma, está tentando, está levando a sério desde o princípio, assim. Tanto que as escolas já estão fechadas pelo ano letivo, já faz 2 semanas que a gente já sabe disso no mínimo. Em New York parece que eles definiram isso semana passada. Sim. E você havia mencionado, Bárbara, a respeito de brasileiros da comunidade que ficaram muito doentes, né? E com todos os sintomas, mas que não foram diagnosticados. E você estava também fazendo parte desse caso, não é verdade? Fala pra gente um pouco do que estava acontecendo aí. Sim. Em meados de fevereiro, eu vi casos de outras pessoas também, amigos brasileiros e americanos, que tivemos os mesmos sintomas do coronavírus, que é a falta de ar, a febre, dor no corpo, calafrio. No meu caso aqui, a minha família, e todo mundo da família fica junto também, que é algo que como eu te falei, é a característica do vírus. Todo mundo pega, mas cada um apresenta sintomas diferentes. Aqui em casa, quem ficou a mais doente fui eu. E o que acontece? Depois que você sente os sintomas da gripe, eles vêm um problema respiratório, que é o bronquite ou pneumonia. Só que quando a gente foi até o sistema de saúde, o Urgent Care, eles estavam fazendo só o teste de influenza, que deu negativo, para todas as pessoas que a gente conversou, porque nós estamos próximos, né? E não tinha teste de coronavírus na época, então a gente não fez distanciamento social, porque a gente nem sabia que poderia ser o caso. E a maioria das pessoas também que eu conversei, eles estão tentando tratar com antibiótico, porque vira uma doença respiratória, né? Então, azitromicina, em alguns casos, até outros tipos de remédios para tentar ajudar a passar esses sintomas que são muito complicados. A febre não abaixa, ou a pessoa está com um problema respiratório mais sério, mas ainda não a ponto de ir para o hospital, precisar de um ventilador, né? Então, tentando tratar com remédios em casa. Então, foi isso que eu vi acontecer na minha família, aconteceu... Em outros casos, alguns brasileiros conseguiram ser testados aqui e deu negativo. Mas também a hipótese que esses testes, eles ainda, né, existem diversos tipos de testes e tem casos que você é testado negativo, depois você é testado positivo, tem casos que você é testado negativo a primeira vez, depois quando você faz, depois você é testado. Então, assim, os testes ainda são, eu acho que não são 100% corretos. Mas a gripe aqui esse ano foi muito forte. Foi muito mais forte do que as gripes que a gente está acostumado a ter. Então, acreditamos que podemos ter sido contaminados pelo coronavírus e estamos esperando que o governo disponibilize testes para que a gente possa fazer e ver se a gente tem o anticorpo ou não, porque só assim a gente acredita que a gente vai poder voltar a ter uma vida normal. Sim. E a disponibilização agora destes testes já está mais ampla para a comunidade aí no Arizona, Bárbara? O que você tem ouvido? Aqui você consegue fazer se você realmente está com todos os sintomas agora, né? Antes não tinha, né? Por exemplo, como eu te falei, em fevereiro, meados de fevereiro não tinha. Agora você tem que apresentar todos os sintomas e aí tem via drive-thru, você consegue fazer o teste. Não é na hora que sai o resultado, na maioria dos casos demora um pouquinho. E assim, mas, por exemplo, eu agora que estou saudável, não consigo me testar. Então, porque eles estão dando preferência para quem realmente está vivendo o sintoma agora. Sim, muito bem. Bem, e também, claro, infelizmente, eventos aí da comunidade brasileira, não só na comunidade brasileira, mas eventos por todos os estados, né, estão sendo cancelados. E você havia mencionado que estava sendo feito um evento online, não é verdade? Entre as mulheres. Fala um pouquinho pra gente destes eventos, né, que foram cancelados em pessoa, mas que continuam aí online, disponíveis. Sim, aqui o Arizona é um estado, principalmente Phoenix, região de estado de hospitalidade. Então a gente foi bastante... A queda foi feia aqui, né? Muitos resorts, muitos já fechados, enfim, a gente estava esperando muita gente vindo da East Coast agora para cá.
para fazer eventos e está tudo cancelado. A gente tem uma feijoada agora em maio, que é super famosa aqui, da Casa Brasil, que é uma ONG que ajuda crianças carentes, a alimentar crianças carentes no Brasil, que foi cancelada, e que a gente está vendo se vai ser remarcado para o segundo semestre. Mesmo o Foco do Brasil, a gente está planejando fazer em outubro, mas estamos esperando ver como que vai ser, né? Se o venue que a gente ia alugar vai estar aberto, se vai estar podendo fazer esse evento. E esses eventos que a gente está fazendo da Brave, a Brave é uma comunidade de mulheres, na verdade, que foi iniciada na Califórnia, que a gente trouxe um chapter aqui para o Arizona, e que a gente está tentando fazer com que as mulheres aqui se integrem, se ajudem. Eu sou a coordenadora desse projeto, e esse ano a gente tinha como objetivo fazer mais eventos presenciais para a gente se conhecer, trocar ideias, uma ensinar para outra, o que sabe da sua área. E acabou que não aconteceu, né, pessoalmente, mas nós estamos fazendo toda quarta-feira, tentando fazer um encontro pelo Zoom com essas mulheres, e a gente consegue falar o que a gente está sentindo, como está a nossa vida, o que mudou. E também focar um pouco do problema do coronavírus, da doença, e focar naquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente pode ensinar umas para as outras. Então, semana passada, a gente falou um pouquinho ainda sobre o que a gente está grata do que está acontecendo na nossa vida, né? Porque a gente tem que olhar o lado bom, senão a gente enlouquece. Claro, claro. E essa semana a gente vai fazer sobre carreira, então a gente vai ter uma career coaching brasileira falando sobre como que a gente se prepara melhor em caso de desemprego, como que a gente prepara o nosso LinkedIn, o nosso currículo, como se preparar para entrevistas. A vida não pode parar, a gente não pode sucumbir. Então, nós estamos tentando nos ajudar nesse sentido. Sim, a ajuda da tecnologia, né, sempre faz as coisas ficarem mais Com fáceis certeza. agora, né, graças a Deus. E Nós também... estamos muito gratos. Exatamente. E a troca de ideias, né, que é sempre importante manter aí as ideias fresquinhas e trocar com as pessoas. E até assim, para a gente concluir essa conversa de hoje, Bárbara, você havia comentado também que, bem, sempre a gente tem que ver o lado positivo das coisas. E um desses pontos positivos é que os brasileiros, né, aí no Arizona estão se unindo cada vez mais, né? Bem antes do coronavírus, mas também agora, principalmente nesta época aí difícil, né, pela qual estamos passando. Então, você tem notado muito isso, né? Sim, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente vive cada um na sua e tenta, como brasileiro, se encontrar de final de semana, fazer a festa, o churrasco, ajudar, por exemplo, a Casa Brasil é um grande nome aqui, uma instituição muito importante para a gente que agrega, integra, então a gente está sempre lá com eles nos eventos. Mas agora a gente está vendo uma coisa diferente, de mudança mesmo de perspectiva, porque, por exemplo, eu tenho uma grande amiga minha que tem uma empresa de catering aqui, que atende grandes empresas. E aí que agora ela teve que se adaptar à empresa, porque as grandes empresas estão fechadas, então nessa Páscoa ela fez bacalhoada. E foi uma coisa que agradou muito a comunidade brasileira, porque aqui a gente não tem restaurante, a gente não tem. Aqui a comunidade brasileira é 5 mil habitantes, vamos dizer assim, num estado inteiro, que a gente acredita que a gente não tem um centro. Então, assim, a gente não tem acesso tanto às coisas do Brasil como vocês têm aí na Flórida, como o pessoal tem na Califórnia, em Nova York. Então, a gente é super carente. Então, esse ano, eu fui muito grata a isso, essas coisas que têm acontecido, a comunidade ajudando, pensando que, para nós brasileiros, se tem uma dificuldade nos Estados Unidos, para nós brasileiros, a dificuldade ainda vai ser maior, porque nós não é o nosso país, não é a nossa língua, não é a nossa cultura. Então, a gente está tentando se apoiar e eu acho que é um super ponto positivo dessa crise, a gente enxergar o outro mais como ter mais empatia, ajudar mesmo, colocar no lugar do outro. Por exemplo, eu estou empregada, meu marido está empregado, então eu tenho que colocar que pelo menos uma vez por semana eu vou comprar algo da comunidade que depende dessa minha atitude para sobreviver, entendeu? Sim, eu acho que isso é uma coisa que faz muito sentido agora, mais ainda. Sempre fez, na verdade, mas acho que agora está mais
declarado, entendeu? Sim, sim. E eu entendo perfeitamente aí a situação, Bárbara, que eu conheço o Arizona muito bem e a comunidade ainda está crescendo, né? Vai engatinhando pouquinho a pouquinho, mas com certeza se fortalecerá a cada dia que passa e teremos aí mais representatividade, mais comunidade aí unida a cada dia que passa. Bem, e é muito importante, né, a gente saber que os brasileiros estão se apoiando aí em momentos difíceis como esse, né? Então, muito importante isso aí. Sim, Bárbara, então quero agradecer muitíssimo a sua presença. Não sei se você quer complementar com algo mais hoje, antes que a gente termine o live de hoje. Eu gostaria só de agradecer, de verdade. Obrigada pela oportunidade. A gente está aqui. Se eu ficar sabendo de qualquer notícia nova, eu posso dar um update para você. Claro. Enfim, e a gente vai se falando. E eu espero que todo mundo possa, exatamente, enxergar o lado positivo de tudo que está acontecendo. Porque a mudança, ela é inerente à vida. A gente vai mudando, a gente vai se adaptando. E é isso. Exatamente. Bem, a gente passou aqui os números do coronavírus também no estado do Arizona, para o pessoal que tem parentes, tem pessoas queridas aí no estado também, são 3.539 casos confirmados e 115 mortes, infelizmente, mas quero agradecer aí a Bárbara pela participação e por toda essa informação, e nós estaremos conectados com certeza para os próximos Giro USAs aqui do programa Tá Na Hora. Tenha uma ótima semana, Bárbara. Obrigada. Uma boa semana para todos vocês. Obrigada. Obrigada a você. Então, essa foi Bárbara Santos, diretamente do Arizona, do estado do Arizona, passando algumas informações pra gente aí do estado. Que bom que nós temos aí notícias mais positivas, né? A comunidade se unindo, se ajudando. Então, você sempre aí, não só no Arizona, mas em qualquer estado onde haja um negócio brasileiro, estabelecimentos brasileiros, se você pode, se você tem condições, vai lá, ajuda eles, compra destes negócios, que eles precisam ainda mais de nossa ajuda agora em tempos difíceis como esse. Bem, gente, daqui a pouquinho a gente volta com outro Giro USA de hoje, que nós temos a participação do Lindenberg Jr., diretamente de Los Angeles, na Califórnia, com mais informação para todos vocês. Obrigada pela sintonia.